Eu tô rouco. Fala bem assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Não precisa ser Não, mas tem que falar assim, oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre socialismo nesse vídeo, blá, 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 blá. Não precisa ser sério, entendeu? Mas eu Salve, tô falando... salve, fãs! Família, Hoje, salve, salve! Socialismo. Salve, tá ligado? salve, hoje! Socialismo, né, mano? Ninguém gosta, Parabéns socialismo. pra você, Yoda! Vai. Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no século XVIII e é conhecida por trazer a ideia de uma sociedade com uma distribuição equilibrada de riquezas e propriedades. Noel Babelf foi o primeiro pensador que mostrou algumas propostas socialistas sem fundamento teológico e utópica como uma alternativa política. Aproveitando já que falou a palavra utópica, você sabe o que é um socialismo utópico? Esse socialismo foi uma corrente de pensamentos criada por Robert Owen, Simon e Charles. De acordo com eles, o sistema socialista se instalaria de forma branda e gradativa. O nome socialismo utópico surgiu graças à obra Utopia, de Thomas More, sendo que utopia é referente a algo que não existe ou não pode ser alcançado. Os primeiros socialistas, que foram os utópicos, tinham em mente a construção de uma sociedade ideal, através de meios pacíficos e da boa vontade da burguesia, o que Karl Marx achava impossível. O socialismo acreditava que todos os bens e propriedades particulares seriam de todas as pessoas, eliminando as diferenças econômicas entre os indivíduos. O sistema socialista é o oposto ao capitalismo, cujo sistema se baseia na propriedade privada dos meios de produção e no mercado liberal, concentrando as riquezas em poucos. O socialismo surgiu como resposta aos movimentos políticos de classe trabalhadora e às críticas aos efeitos da Revolução Industrial. Na teoria marxista, o socialismo representava a fase intermediária entre o fim do capitalismo e a implantação do comunismo. E nesse mesmo período, especificamente, no século XVIII, que inicia-se o Iluminismo. O Iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França. No século XVII e XVIII, esse movimento deu origem a ideias de liberdade política e econômica, defendidas pela burguesia. Agora, voltando para o que eu falava, apesar do Iluminismo ser um movimento intelectual protagonizado e organizado pela burguesia, deu continuidade às críticas à propriedade privada, através de autores e pensadores como Jean-Jacques Rousseau, na França. Os abusos do capitalismo e do liberalismo econômico cometidos pela transformação da economia e da indústria provocaram um movimento crítico que, em muitos casos, se relaciona com as ideias comunistas. A foice, o martelo e a estrela dos 5 pontas são símbolos do comunismo. A foice representa os trabalhadores do campo e o martelo dos trabalhadores das indústrias, e a estrela de 5 pontas pode representar os 5 continentes do mundo, ou os grupos que formam a sociedade comunista: operário, trabalhadores do campo, intelectuais, jovens e exército. Agora vamos falar um pouco sobre o que Karl Marx achava possível. Ele era um dos principais filósofos do movimento socialista. Afirmava que o socialismo seria alcançado a partir de uma reforma social com luta de classes e revolução do proletário. Pois no sistema socialista não deveria haver classes sociais nem propriedade privada. Ele também criou, juntamente com Friedrich Engels, o socialismo científico, que era um sistema ou teoria que tinha como base a análise crítica e científica do capitalismo. Ele se opunha ao socialismo utópico, porque não tinha a intenção de criar uma sociedade ideal, e sim com o propósito de entender o capitalismo e suas origens. Esse socialismo também era chamado de marxismo, e os marxistas acreditavam que o capitalismo, em algum momento, chegaria ao fim. Eles tinham como fundamento teórico a luta de classes e a revolução do proletário, e a doutrina de mais-valia. Mas o que mais valia? Mais valia a diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que é a base do lucro no sistema capitalista. De acordo com o marxismo, uma sociedade baseada no capitalismo era dividida em 2 classes sociais: os exploradores, ou seja, os burgueses, e os explorados. Vamos falar sobre algumas pessoas que fazem parte do socialismo ou contribuíram para isso. François, conhecido pelo nome de Gratius,
foi um jornalista que participou da Revolução Francesa e foi executado por seu papel na conspiração dos iguais. Nasceu em 23 de novembro de 1760 e faleceu em 27 de maio de 1797. Robert Owen foi um reformista social galês, considerado um dos fundadores do socialismo e do cooperativismo. Foi um dos mais importantes socialistas utópicos. Nasceu em 14 de maio de 1771 e faleceu em 17 de novembro de 1858. Claude Conde de Simon foi um filósofo e economista francês, um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo utópico. Possui algumas obras de inspiração religiosa. Nesse final de sua vida, obteve uma vida tranquila economicamente, graças às pessoas que participavam no seu grupo. Nasceu em 17 de outubro de 1760 e faleceu em 19 de maio de 1825. François Charles foi um socialista francês da primeira parte do século XIX, um dos pais do cooperativismo. Foi também um crítico ferino do economicismo e do capitalismo de sua época e adversário da industrialização da civilização urbana, do liberalismo e da família baseada no matrimônio e na monogamia. Nasceu em 7 de abril de 1772 e faleceu em 10 de outubro de 1837. Thomas Morus ou Thomas Moro. Foi filósofo, homem de Estado, diplomata, escritor, advogado e homem de leis. Ocupou vários cargos públicos e, em especial, de 1529 a 1532, o cargo de Lord Chancellor de Henrique VIII da Inglaterra. É geralmente considerado como um dos grandes humanistas do Renascimento. Nasceu em 7 de fevereiro de 1478 e faleceu 6 de julho de 1535. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Nasceu em 21 de maio de 429 a.C. Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, a linguística, a economia e a zoologia. Nasceu 19 de junho de 384 a.C. e faleceu em 7 de março de 422 a.C. Vladimir, mais conhecido por Lenin, foi um revolucionário comunista político e teórico político russo, que serviu como chefe de governo da República Russa de 1917 a 1918, da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, de 1918 a 1922, e da União Soviética, de 1922 a 1924. Nasceu em 22 de abril de 1800 e faleceu em 21 de janeiro de 1924. Vai. Falou, galera. Desculpa aí se o vídeo não ficou muito bom, mas é isso que temos para agradecer vocês. Eu não me importo com vocês, tá bom? Dá tchau de verdade. Tchau. Tchau. Esse foi nosso vídeo.